A inovação é a marca da Porto Belo. A inspiração maior para a coleção 2016 da Porto Belo foi a arquitetura em movimento. Aquela arquitetura impaciente, que não fica estática, se movimenta, se atualiza, se renova. Essa, sem dúvida, foi a marca maior da coleção 2016. E ela acabou por se traduzir em 4 macro-interpretações das tendências da arquitetura e decoração. Esta é uma síntese da nossa coleção. Uma coleção que se apresenta no mercado cada vez mais competitivo, mas ao mesmo tempo no mercado cada vez mais dinâmico, num mundo cada vez mais conectado, num mundo cada vez mais instantâneo, eu diria mesmo num mundo cada vez mais digital. Vale a pena a gente acompanhar juntos a apresentação da coleção. Nossa seleção de pedras tem uma característica em comum esse ano: uma maior intensidade de desenho e também relevos mais fortes. Percebemos que muitos projetos precisam de uma pedra em estado mais natural, mais bruto mesmo. As pedras nos encantam muito. É um material em que a cerâmica do nosso tempo começou. Houve um tempo em que cerâmica era sinônimo de pedra. Mas evoluímos muito em tecnologia e ainda mais em design. E hoje, reproduzir uma pedra é apaixonante. 1 milímetro a mais de altura no relevo, uma granilha que surpreende ao tocarmos a superfície, são sutilezas que nos levam a dizer novamente: esse porcelanato é uma pedra. As pedras, elas trazem essa coisa de verdade dos materiais, porque elas dão a ideia de tempo. Então, quando você trabalha com uma pedra, ela vai te dizer como ela quer ficar no jardim, porque basta você colocar como ela estava na natureza. Se você virar uma pedra, embaixo vai estar novinho, vai ter terra, em cima já vai ter limo, musgo. Então é muito fácil trabalhar com as pedras, porque elas já te dizem como elas devem ficar. Então um projeto de paisagismo bem feito, ele tem que parecer que já pertence àquele lugar. É como se aquele jardim já existisse e a pessoa comprou a casa e falou assim: nossa, já tinha o jardim. Esse é um trabalho bem realizado tanto com os minerais, com as pedras e com a vegetação. Nossa pesquisa foi uma viagem por maravilhas naturais. Uma inspiração foi a Pedra de Gibraltar, que fica na esquina do Mar Mediterrâneo com o Oceano Atlântico, que por si só já é um endereço e tanto. Dizem que essa pedra, um grande limestone de mais de 400 metros de altitude, na mitologia grega representa um dos ombros de Hércules, em seu desafio de usar sua força para atravessar o Estreito de Gibraltar. Por isso, essa pedra, que é maravilhosa, também é conhecida como um dos pilares de Hércules. Outra inspiração foram as pedras vulcânicas da Indonésia, que geralmente têm cores escuras, formatos menores e relevos que nos fazem imaginar uma lava congelando, sem dar tempo de se desfazer o movimento e fazendo surgir uns relevos bem surreais. A próxima parada foi o Grande Karst, localizado na Europa Central. Karst é uma formação geológica que origina o limestone. Existem vários no mundo, mas o limestone da coleção Porto Belo 2016 veio do Bohemian Karst, que em grande parte está na República Tcheca, onde os visitantes o conhecem em passeios às maravilhas do subterrâneo. Nossa expedição geológica nos apresentou a Jurassic Coast, que é um patrimônio da humanidade, localizado no Canal da Mancha, litoral inglês. Bem no centro da costa jurássica está a ilha de Portland. E da parte alta dessa pequena ilha de 12 quilômetros quadrados vem o Portland Stone, um limestone que às vezes parece um cimento, talvez pelas cores,
que emprestou o nome ao nosso conhecido cimento Portland. É uma pedra muito particular, de uma sofisticação natural que a levou a várias partes do mundo. O prédio da ONU de Nova York é revestido de Portland Stone, mas Londres ainda é a grande referência de arquitetura com essa pedra. Após aquele grande incêndio de Londres de 1660, um arquiteto do parlamento usou essa pedra para reconstruir grandes edifícios, incluindo uma parte do Palácio de Buckingham. Uma solução clean e muito sofisticada para in and out. Nossa pesquisa nasce sempre da uma visão a 360 graus, olhando as tendências de comportamento, do design, da moda e da arquitetura. E se eu tivesse que eleger um fio condutor para 2016, elegeria a elegância. É uma tendência que não se restringe ao Brasil ou à América Latina. Os mármores, principalmente com a superfície polida, com brilho, materializam bem esta tendência. Nosso portfólio tem uma seleção rica em mármore. Este ano, fizemos um trabalho importante de pesquisa para buscar novos mármores que agregassem à nossa coleção ainda mais elegância, que está no nosso DNA, no DNA da nossa marca. O mármore, por ser um material nobre, geralmente ele é mais utilizado nos ambientes mais nobres, como os livings, os halls, os átrios. Utilizo muito nos meus projetos o mármore nos banheiros, por exemplo. Até por ser uma área mais íntima, mas eu acho que ela merece um certo destaque. O mármore se encaixa muito bem numa estética clássica, numa estética contemporânea. Enfim, eu acho que ele é uma questão de saber utilizar. O mármore é um grande protagonista, assim, como um elemento de revestimento. Então ele se encaixa muito bem, dependendo daquilo que você quer mostrar no seu projeto. Uma da nostra escolha é o Golden Calacatta, um mármore italiano de uma cava de monte altissimo. Além da lastra que conseguimos, pesquisamos também esse mármore em diferentes igrejas italianas, pois assim podemos ter a reprodução de um mármore que não está mais disponível na natureza e que é mais puro, mais nobre. A principal característica deste mármore, muito raffinato e elegante, é que no disegno, que lembra uma teia de aranha, há pequeno ponto dourado, ou raro, difícil de encontrar na natureza, e deixa este mármore ainda mais sofisticado. Mas é importante que dourado seja sutil, pois a área muito grande, em tonalidade amarela, revelam que a pedra não é tão pura. E falando em elegância, nada melhor que um neomarquino. Sim, é verdade, é um mármore espanhol, mas é um caso. É um símbolo de elegância. Esse mármore é difícil de ser encontrado na natureza com equilíbrio perfeito entre a superfície preta e veio branco. Achamos que conseguimos reproduzir um mármore realmente raro. Mas como sempre, vamos ver o que você acha. Avorio de Brescia não é um mármore tão conhecido, mas um mármore raro e de muito prestígio. É da mesma região onde ocorre o mármore Botticino e por isso tem uma tonalidade próxima. Mas o desenho de Avorio de Brescia é mais elaborado e sofisticado, que se alinea perfeitamente à elegância que buscamos nesta coleção. Vamos falar da Floresta Portobello. São várias espécies no nosso acervo e um dos nossos maiores tesouros. A madeira nos fascina. E nessa coleção mergulhamos no universo da marcenaria, uma outra paixão. Mestres que fazem arte com essa matéria-prima tão nobre. Como homenagem e uma forma de mostrar nossa admiração pelos grandes artesãos da madeira, visitamos um grande marceneiro, Gepeto. Ele fez até o Pinóquio, um boneco que fala. Bom, brincadeiras à parte, vamos apresentar a coleção. Fizemos mais chevrons, porque esse parquet tão francês
em que um detalhe sutil, aquele chanfro no canto, o coloca entre um dos cortes mais sofisticados da madeira, está cada vez mais atual. Fizemos também um parquet lindo, em grande formato, 90 por 90, que me encanta. Como pode uma madeira ser toda cortada e como mágica, toda remontada em um desenho assim tão lindo? Marceneiros são artistas. É muito bom falar sobre a madeira, porque é a matéria-prima mais ecológica que existe e provavelmente é uma das mais antigas. A madeira é o único material de construção renovável, ela é favorável ao meio ambiente e ela consome a menor quantidade de energia quando processada. Eu acho que nenhum outro material traz mais a conexão com a natureza do que a madeira. Eu adoro as madeiras claras e a sua textura e maleabilidade. E as suas qualidades como material de construção são incríveis, porque ela permite um alto grau de pré-fabricação e instalação rápida. Os arquitetos brasileiros são craques no uso da madeira, uma matéria-prima abundante por aqui. Mais uma espécie para o nosso acervo é o jequitibá. É uma árvore linda, forte e brasileira. Mas a técnica do decapé, também francesa, vestiu o jequitibá com alta costura. É uma madeira muito contemporânea, do tipo chique e despojada. E a taiga, que é o nome daquelas florestas pertinho dos polos, onde as madeiras são bem clarinhas, foi a inspiração para uma nova madeira, com ares nórdicos, do tipo chique a ser simples. E a novidade da marcenaria aqui, além dos parquês, é a tábua larga. Ficou incrível. Também temos uma madeira da África, o ébano, natural. Muitos conhecemos a madeira ebanizada, que recebe uma pintura escura, mas nós reproduzimos o ébano, uma madeira escura, naturalmente, do tipo chique é ter tradição. E o gepeto vem como uma coleção de mosaicos, que é só colar, pois já vem com autoadesivo no verso. Chique é ser prático. E veio da América do Norte uma nova espécie para nossa floresta, a magnólia. Muito conhecida pelas suas flores, pelas suas belas flores, a magnólia é uma grande árvore de madeira de lei, duríssima, que já foi muito utilizada para mobiliário e para arquitetura. É a árvore símbolo do Mississippi. Tem uma madeira clara, de veios suaves e recebeu uma técnica artesanal chamada satiné, uma técnica francesa, que consiste em pintar, aplicar gesso e lixar, repetidas vezes, e o resultado é uma suavidade que faz bonito nas tábuas, no parquet e também no chevron. Nosso clássico contemporâneo. É assim que chamamos o concreto por aqui. E a cada ano encontramos novas formas de concreto. É o que podemos chamar de um material versátil. E combinado com a criatividade dos arquitetos, sempre pode surpreender. Nossa pesquisa nos levou a novas formas de transformar o concreto. Seja fazendo uma fusão com outros materiais, seja explorando as possibilidades de imprimir novas texturas, ou seja resgatando suas origens para uma nova versão. Eu tenho uma conexão muito forte com a arquitetura que é feita em São Paulo, porque fez parte da minha formação. A arquitetura do Artigas, do Paulo Mendes da Rocha, que tem muito a ver com concreto, né? Foi essencialmente construída em concreto nos anos 60 e 70. É um material que pode ser estrutura, pode ser um muro, pode ser uma parede, pode ser polido, pode ser áspero, pode ter uma gama de aplicações. Ele é um material que é um fluido que quando enrijece vira uma coisa só. Então você pode imaginar que o edifício é um único objeto, quase feito desse mesmo material, né? Então, ao invés de você pensar em partes, você pensa o todo, né? É interessante, isso só dá para fazer com concreto, né? Que não tem junta entre as coisas, sabe? Que é uma coisa monolítica, assim. É a maior vantagem, virtude do concreto. Eu sempre adorei o concreto e nunca usava nas obras. As obras eram brancas, mais assépticas. E aí comecei a pensar no concreto. E começamos a fazer obras em concreto aparente. Talvez foi aqui no Brasil que se começou a fazer as obras mais ousadas estruturalmente. Haydn, no Rio de Janeiro, o Niemeyer, já em Brasília. A mistura dele com, às vezes, materiais mais naturais, ou
mais rústicos, né? Podemos falar dessa forma. Eu acho que acabou trazendo uma identificação do nosso trabalho. Concreto é um material urbano e as grandes cidades nos inspiram quando é esse o material. De São Paulo, ou Sampa, como preferimos chamar, criamos texturas com tonalidades de concreto que podemos ver na paisagem urbana. Do MASP à Bienal, revisitamos obras incríveis que nos inspiraram nessa nova superfície. E fazendo uma ponte aérea, reinterpretamos os ladrilhos hidráulicos do rio, que agora é Rio 21, em uma versão contemporânea da Cidade Maravilhosa. E uma novidade que amamos esse ano é o Cobogó Elemento, um cobogó de concreto com desenho geométrico e minimalista. Você vai ver e será amor à primeira vista. Gotham City só existe na ficção, mas representa as grandes metrópoles do globo. Aliás, Gotham já foi o apelido de Nova York, muito antes do Batman. Esse foi um dos motivos do escritor Bill Finger ter escolhido esse nome para suas histórias. E Gotham é um concreto que incorpora pequenos agregados de rocha na sua composição. Mas a inovação é a forma como esses agregados foram incorporados. Imaginem alguém jogando sementes como se fosse semear uma plantação. Esse mesmo gesto foi repetido sobre a superfície do concreto, ainda fluido, e surgiu então uma distribuição aleatória desses agregados. O resultado surpreende pela beleza. Una grande tendência do design contemporâneo é ter produto feito à mão, produtos artesanais, personalizado e único. Esses produtos enriquecem a opção para mesclar materiais e ter solução cada vez mais única na própria casa. Na Portobello temos uma pequena fábrica que faz peças especiais, uma pequena produção, de forma praticamente artesanal, delle piccole gioie. E apresentamos uma novidade, il cotto, no formato 25-25, di una pesquisa feita per mia sorte na Toscana. È na minha memória, ma è na memória de todo, è patrimonio da umanidade. E também um novo tijolo, que complementa a coleção iniciada no ano passado, a partir de uma pesquisa nos tijolinhos do mundo todo. Acho que você vai gostar, espero muito. Os tijolos permitem vários usos, né, e várias estéticas. Uma diferença de tonalidades, texturas e massas que eles têm, como é feita a matéria, eles permitem inúmeros desdobramentos na arquitetura, seja uma linguagem mais rústica, mais contemporânea, se utilizando de outros elementos que façam uma composição com tijolo, como ferro, madeira, concreto. Eu penso que os tijolos eles têm inúmeros desdobramentos. Eu acho que nós resgatamos do passado o uso que se tinha do tijolo, mostrando ele naturalmente. Nós, por um tempo, buscamos outras coberturas, escondendo a essência do tijolo. E eu penso que nós estamos hoje resgatando um pouquinho daquilo que nós fazíamos no passado. Vestir a casa é uma experiência de personalização e as paredes são as protagonistas desse processo. Sobre elas virão acessórios, mobiliários, quadros, gravuras, esculturas. Mas qual será a base de tudo isso? Customização é caminho sem volta, é sinal dos nossos tempos e postura necessária. Você diferencia um projeto do outro. E revestimento é um ótimo recurso. O terreno é muito fértil. Você pode trabalhar com texturas, com lisuras, tem muitas opções, cores. Sim, as paredes falam. Muitas vezes a parede está, num projeto, a parede está pedindo uma outra solução, a parede está pedindo mais atenção. É sempre uma escolha pessoal. Customizar faz parte e é o objetivo.
Trouxemos novidades que vão ampliar as opções para customizar as paredes. Uma seleção de relevos e texturas que podem funcionar como papel de parede ou como superfícies tridimensionais, tanto são os relevos. Vale abusar do Closet Portobello para vestir suas paredes. Aqui não faltam novidades. Essa é uma síntese do nosso trabalho, um trabalho de 2.500 colaboradores para apresentar essa coleção para vocês. Não apenas desses 2.500 colaboradores, mas de todos os arquitetos, especificadores, designers que conosco trabalharam para apresentar essa coleção. Muito obrigado.